Sejam muito bem-vindos ao Dia D, o evento de lançamento do Núcleo Poder da Liberdade 2.0, agora em módulo assinatura. O grande objetivo desse núcleo de formação é trabalhar sobre como alcançar a liberdade sem se curvar ao Estado. O meu maior objetivo pessoal com esse núcleo é de dar ferramentas de avaliação para que você possa pensar por si. Eu não quero que você acredite nas coisas que eu falo ou simplesmente replique os meus argumentos. Eu quero que você pense por conta, sem consumir narrativas, porque é muito fácil sentar e ler. O que é difícil é sentar e pensar. Vamos junto então sair da manada? Se você ficar até o fim, eu vou revelar o segredo definitivo para você ser uma pessoa livre de verdade. E eu também vou dar a chave secreta para atingir a liberdade plena de pensamento. Existem por aí infinitos cursos que dão receita de bolo para o sucesso, né? Ou para ganhar dinheiro fácil, usando o argumento de alcançar a liberdade financeira. Fato é que se nós não atingirmos antes a liberdade de pensamento, todo o resto será perene e supérfluo. A liberdade de pensamento é a chave que garante a nossa independência a longo prazo. Eu não quero vender milagre, porque eu acredito na busca pela verdade sempre. Então, ao longo de uma viagem de imersão, esse curso vai te dar todas as ferramentas necessárias para se livrar de vez do pensamento de manada, questionar tudo e pensar por si, sendo livre de verdade. Para quem não me conhece, o meu nome é Gustavo Cassina. Eu sou instrutor de tiro há mais de uma década, eu morei em diversos países, trabalhei nos mais variados ramos e eu sou apaixonado pelo erudito e pelo clássico. Eu fiz muita coisa certa, que me deram frutos consistentes para trilhar o meu caminho. Mas até acertar a mão, eu fiz muita cagada também. E com base nos erros, eu fui amadurecendo e criando o meu próprio protocolo de liberdade. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês. Depois de andar por muitos caminhos, por anos, eu descobri que as coisas só vão dar certo se nós tivermos propósito existencial e objetivos definidos. Descobri também que é preciso acreditar na transcendência do mundo físico, porque as coisas não se resumem à matéria. E, por fim, o caminho que todos pegam de forma automática não vai te trazer resultados extraordinários, muito pelo contrário, os resultados serão mais do mesmo. E eu descobri isso tudo da pior forma possível, passando por experiências que você não precisa passar, porque você pode aprender com os meus erros. O caminho mais difícil é viver procrastinando e não tomar uma atitude de mudança que só depende de você. É também esperar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E, por fim, seguir normativas e métodos sem questionar, apenas aceitando o que te dizem. Você quer saber qual a melhor forma de ser livre de verdade, sem comprar gato por lebre, de uma maneira que só depende de você e pode começar agora? Então fica aqui comigo, que eu vou falar sobre as chaves para alcançar a liberdade. Os resultados vão ser extraordinários. E eu já digo de antemão que o plano que eu vou te apresentar, ele pode ser cancelado a qualquer momento, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque o material que eu desenvolvi para você vai te envolver em um novo mundo de mudanças imediatas. E os 3 segredos, eu já vou falar agora, eu não vou ficar segurando isso. Os 3 segredos são, primeiro, pensar de forma 100% independente e assumir riscos. Para isso, é necessário o segredo 2, que é investir em conhecimento com um propósito e ter metas claras. E aí, com esses 2, o segredo número 3, que nada mais é do que disciplina e constância. E para ilustrar o primeiro segredo, eu vou passar aqui um trecho de uma aula exclusiva que está na nossa área de membros só para assinantes,
só para que vocês tenham uma ideia. Desde cedo, eu entendi que a minha independência e liberdade eram conceitos ligados à produtividade e, consequentemente, eu aprendi o valor do trabalho. Quando eu era jovem, lá pelos 14 anos, em meio a uma crise financeira, eu fui procurar trabalho na escola onde eu estudava e eu trocava as horas trabalhadas por desconto na mensalidade. Era a minha forma de ajudar em casa. E desde então eu sempre tive uma satisfação muito grande em me sentir independente. Obviamente, eu falo em uma escala que na época era muito pequena, mas já foi o suficiente para moldar esse pensamento. E ali eu comecei a entender um pouco mais do que de fato é a liberdade. Vivemos em uma era onde muitas palavras de ordem são gritadas com vigor, mas muitas vezes essas palavras elas estão apenas travestidas de virtudes, só que elas sinalizam na verdade uma falsa virtude, porque a grande maioria das pessoas que estufa o peito para, por exemplo, se dizer democrático, não sabe essencialmente o que é a democracia. Ou ainda, se consideram livres, sendo cegamente subservientes a um Estado gigante que interfere em todas as esferas da vida daquela pessoa. Mas o mais perigoso é que a esmagadora maioria das pessoas não se dá conta de que o coletivismo desenfreado as colocaram em um buraco de servidão. O coletivismo em prol do indivíduo é uma armadilha perigosa, mas o contrário pode se mostrar absolutamente benéfico. Um exemplo bem básico disso foram as inúmeras revoluções tecnológicas que hoje habitam os nossos lares. Todas elas tiveram partida em uma motivação e ação individual. Tendo entendido isso, eu quero mostrar um pouco sobre o segundo segredo. Então, relembrando, o segundo segredo é investir em conhecimento com um propósito e ter metas claras. Então, eu vou agora dar outra palhinha do curso, do conteúdo que é exclusivo para assinantes, para que vocês possam ter uma ideia um pouco mais clara. Por vivermos no mundo ocidental, construído com base na filosofia grega, no direito romano e na moral judaico-cristã, e gozarmos diariamente de todos os direitos naturais conquistados, muitas vezes nos esquecemos o que é de fato a liberdade e o tamanho da sua importância. A história nos ensina, mas infelizmente parece que não temos alunos. Segundo Locke, a liberdade consiste em estar livre da restrição e de violência por parte de outros. Quem pode ser livre quando os caprichos de outro se impõem aos seus? Perante a lei, deveríamos ser todos iguais e independentes, sem amarras ou subserviência a Estado, políticos ou outros homens. Deveríamos, mas no mundo em que vivemos, essa realidade parece cada vez mais distante. Pessoas abrem mão voluntariamente das suas liberdades em troca de conforto e conveniência temporária, muitas vezes de forma inconsciente, agindo feito manada. Para defendermos a liberdade, é importante entendermos e buscarmos as nossas origens e os ensinamentos ancestrais, os movimentos que ditaram o rumo da humanidade e a importância em deter valências mínimas de sobrevivência e defesa. Por isso, eu desenvolvi esse curso, para que você tenha em mãos o mínimo necessário para ser o seu máximo, em um mundo que segue um caminho nebuloso, de futuro incerto, onde os que melhor se adaptarem terão mais chances de prosperar. A arma mais poderosa que podemos ter é o conhecimento. Esse é um bem que ninguém pode nos tirar. Antes de retomar e falar sobre o terceiro segredo, eu quero te dizer que se você ficar comigo até o fim, eu vou disponibilizar links para aulas gratuitas que estão lá no módulo exclusivo para assinantes, para que você possa ter uma ideia do conteúdo que eu desenvolvi antes de fazer a assinatura e ter realmente certeza de que esse é o caminho certo a ser seguido para conquistar a nossa tão sonhada liberdade. E agora, eu vou dar então uma pitada de motivação
que faz menção justamente ao terceiro segredo. E isso também está no conteúdo exclusivo para membros. Vamos assistir? Agora é hora de falar sobre você. Não é hora de falar sobre seu chefe, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, fornecedores, gerentes, parentes, seja lá quem for. É hora de falar de você. Se você começar a assumir responsabilidades de forma proativa e agir como um líder, as pessoas ao seu redor vão começar a responder da forma com que você gostaria. E isso acaba virando uma corrente. Todo mundo tem esse poder. É o que eu chamo de o poder da liderança. Só que a procrastinação fica anulando essa força. O brasileiro, especificamente, ele tem uma tendência a não liderar por uma motivação inconsciente cultural. Porque esse é o país da terceirização, seja das responsabilidades, das culpas, dos deveres. Aqui só não se terceiriza o resultado assertivo. Quando vem um resultado positivo, todo mundo quer o mérito, não é verdade? Mas essa cultura coletivista de terceirização, ela sempre empurra tudo para os outros. Parece que o medo do fracasso é maior do que a sede pelo sucesso. E em um curso que tem como objetivo o pleno entendimento sobre o que é a liberdade e a importância da defesa irrestrita dela, eu já deixo uma dica. A liberdade passa diretamente pela disciplina. Eu vou falar um pouco sobre mindset e um pouco sobre atitudes práticas para que você possa, de fato, mudar os resultados da sua vida. E não tem segredo nenhum. Basicamente, isso passa por blindar a mente com um objetivo claro, conforme nós falamos na aula 1, e aí aplicar doses cavalares de disciplina e de constância. Então, basicamente, os passos para essas conquistas são o conhecimento, a coragem de ir contra a maré e a disciplina e a constância. Dessa forma, o resultado é a independência e a liberdade. Nós vivemos em um mundo com uma velocidade de informação gigantesca, com tantas correntes que se conflitam, e às vezes fica realmente difícil exercitar o pensamento. Mas eu vou te entregar a chave para o pensamento próprio, que vai te levar para o caminho da liberdade. Pessoal, desde que a gente começou esse nosso encontro, a gente trocou uma ideia sobre o conteúdo proposto no núcleo de formação O Poder da Liberdade, e eu quero saber, você concorda que esse tempo está sendo bem investido? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Claro que eu não consigo cobrir tudo isso em um webinário, né, de um tempo limitado, nem que a gente tivesse o dia todo, porque as vertentes para serem desenvolvidas são realmente muitas. Por isso, eu vou fazer uma oferta especial para você ter acesso a todo o conteúdo. E se você aproveitar essa oferta agora, eu vou te dar uma condição realmente que vale a pena. É muito difícil mudar velhos hábitos. O ditado popular diz que não é possível ensinar novos truques para um cachorro velho. Mas mudança só tem uma premissa e é muito simples. É tão simples que tem curso caro por aí que fica enrolando por meses e não te fala. Mas eu já falei nesse nosso encontro o segredo que deve ser a premissa básica para essa mudança. E eu aposto que você já sabia isso, só que precisava que mais alguém te dissesse. E o segredo, né, novamente, eu repito, é simples, é disciplina e constância. Eu estou aqui justamente para te mostrar isso de uma forma simples e clara, sem enrolação. Porque todo o conteúdo contemplado no núcleo de formação Poder da Liberdade é exatamente dessa forma. Não tem enrolação. É objetivo e direto ao ponto. Com disciplina e constância, nós atingimos resultados fantásticos, seja lá no que for. Em qualquer área que você se propuser a ser o melhor, basta ter disciplina o suficiente para não sucumbir à rotina e constância no processo. Seja no estudo, seja no trabalho, seja no esporte. Eu acredito que o que tem que ficar muito claro é que não existem atalhos e não existem saídas fáceis. E quanto antes você assumir essa responsabilidade sem terceirizar para outra pessoa, antes
você vai alcançar a liberdade. Agora eu vou falar então sobre o que é que você vai receber no núcleo de formação O Poder da Liberdade. O Poder da Liberdade, ele contempla mais de 40 horas de conteúdo gravado, fundamentando a defesa da liberdade através de tópicos que transitam entre desenvolvimento pessoal, história, filosofia, política e técnicas de defesa. E esse é um material que eu costumo disponibilizar pelo valor de R$ 997. Além disso, o curso também entrega as audioaulas diretamente no seu WhatsApp ou Telegram para ouvir a qualquer momento. E esse é um pacote de áudios que eu costumo vender por R$ 497. O Núcleo também oferece acesso a todos os encontros ao vivo que nós já realizamos falando sobre política, filosofia, história e defesa. E esse é um pacote que geralmente está disponibilizado em separado também por R$ 500, ou seja, o valor total agregado de todo esse conteúdo que eu falei para vocês, ele está em torno de R$ 1.994. Era assim. Agora não é mais, porque eu tenho uma novidade para você. Bom, deixa eu falar então dessas duas escolhas. A primeira escolha que eu tinha era de vender o núcleo de formação caro, no valor real de R$ 1.994, e acabar limitando a audiência. Ou a segunda opção, que era de abrir o material todo para o plano assinatura e poder ajudar o maior número de pessoas possível a mudar de vida sem enrolação. E eu optei pela segunda opção. Então, a partir de hoje, dessa forma, se você assinar o Poder da Liberdade, ao invés de pagar o valor total de cada item, que eu repito, ficaria em R$ 1.994, você vai ter acesso por apenas R$ 49,90 por mês, podendo cancelar a qualquer momento. Essa oferta é exclusiva e limitada. É uma oportunidade de participar de efetivamente um movimento de mudança, sem enrolação, sem comprar gato por lebre, a um valor absolutamente acessível, R$ 49,90 por mês em formato assinatura. Então, recapitulando, você vai ter acesso a mais de 40 horas de conteúdo gravado em ordem cronológica, de aulas sobre desenvolvimento pessoal, história, filosofia, política e defesa, para que você possa assistir onde e quando quiser. As aulas são 100% online e ficam disponíveis lá na área de membros. Elas vão sendo liberadas conforme o seu progresso. E você pode assistir também quantas vezes você quiser durante a vigência da assinatura. Além disso, as audioaulas para serem ouvidas em qualquer lugar e os acessos aos encontros ao vivo que já foram realizados. Muitos desses encontros têm mais de 3 horas de duração, em papos realmente muito ricos sobre todos os temas propostos no Núcleo de Formação O Poder da Liberdade. E eu também vou te entregar mentoria pelo Telegram em grupo privado. Repetindo, tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês. Além da busca constante pela liberdade de pensamento, eu sempre frisei a importância de buscar as origens em todos os assuntos que nos cercam, para que possamos ter uma ideia clara, isenta e factual, permeada pela lógica. E é exatamente isso que o Núcleo de Formação O Poder da Liberdade vai te entregar. Todas as ferramentas para que você possa atingir a liberdade plena de pensamento, pensar por si. É então chegada a hora de você ver com os próprios olhos tudo o que tentam esconder de você. O valor real desse núcleo de formação é muito maior do que o preço, mas a minha missão aqui é levar essa palavra para o maior número possível de pessoas. Dessa maneira, reconhecendo a importância do indivíduo, das suas liberdades e das suas responsabilidades, nós podemos promover uma mudança coletiva sem coletivismo, com base sempre no
indivíduo e nas suas liberdades. Eu sei que eu posso ter soado um pouco redundante, mas é de suma importância repetir e fixar esse conteúdo. A nossa mudança coletiva vai ser sem coletivo, partindo sempre da liberdade do indivíduo. Então, não perde tempo e te inscreve agora. O dia D é hoje e essa mudança depende somente de você. Então, para que você possa ter uma ideia um pouco mais aprofundada do conteúdo que esse nosso núcleo de formação contempla, eu vou te dar uma pincelada, beleza? A gente começa com os módulos de desenvolvimento pessoal através da aula Quem Sou Eu e o Poder da Liderança. Depois disso, a gente passa para os movimentos políticos históricos, iniciando em Grécia e aí transitando por Roma, fundação da Europa, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Russa e Comunismo, Segunda Guerra Mundial, Nazismo e Fascismo, dissolução da União Soviética e uma aula de conclusão chamada Onde Estamos. Depois disso, a gente entra no módulo Liberdade Extrema, que, após uma breve introdução, falamos sobre filosofia libertária, teoria da ordem espontânea e o poder da liberdade. E depois disso, a gente entra no módulo de autossuficiência em defesa com as valências práticas, através das 4 aulas de teoria do tiro, além da aula de atendimento pré-hospitalar de emergência, defesa pessoal e proteção residencial. Então, esse é o conteúdo gravado, além, obviamente, dos encontros ao vivo que foram promovidos no Zoom, onde a gente tem aulas sobre a lógica, permeada pela teoria dos 4 discursos de Aristóteles, sobre a relativização da verdade, a relativização da cultura, análises de obras distópicas como 1984, A Revolta de Atlas, Cântico, Admirável Mundo Novo e muito mais. Então, realmente tem um universo muito rico para que a gente possa entrar de cabeça, mergulhar de verdade através de todos esses processos, buscando sempre atingir a liberdade de pensamento, para que a gente jamais consuma uma narrativa pré-fabricada. Isso tudo vai estar ao acesso de vocês por apenas R$ 49,90 por mês. Então, vem comigo em busca da liberdade de pensamento, em defesa da liberdade e querendo sempre sair da manada. Bora lá! E antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui para vocês uns depoimentos dos meus alunos. Até hoje, são mais de 500 pessoas que decidiram mudar de vida por conta através da liberdade de pensamento. Eu acho muito importante compartilhar com vocês as impressões de algumas das pessoas que já passaram pelo núcleo de formação O Poder da Liberdade.